Eu fiquei pensando ontem, depois que eu fui ver o vídeo que eu publiquei, eu tava olhando pra parede. Porque o que que acontece? A parede da sala, naquele vídeo, ela tá com papel de parede. E o último vídeo também. Nossa, essa luz não me favorece, né, gente? Olha isso aqui, parece que minha olheira tá preta, só que, tipo assim, a minha olheira não tá preta, não é essa coisa. Tá tudo certo, seguimos. A parede da sala tá com papel de parede. E o vídeo anterior que eu tinha gravado tinha 7 meses e já estava com papel de parede. E por que eu tô trazendo isso? Eu lembro que eu tinha falado pra mim mesma que eu queria que eu ia começar a gravar mais vídeo pro YouTube. Mais é sacanagem, né? Gravar mesmo pro YouTube quando tivesse a parede, o papel e tal, enfim. E aí eu olhei pro vídeo que eu publiquei ontem e o último vídeo que era 7 meses. A mesma, tipo, o mesmo fundo, a parede com papel de parede e um vácuo de 0 vídeos entre eles. E eu fiquei pensando sobre o que eu tinha compartilhado, né? Às vezes quando a gente quer muito fazer alguma coisa e a gente não faz. E eu tô lendo um livro novamente que se chama Sem Esforço. E eu adoro ler livros muito bons mais de uma vez. Pequeno adendo, eu vou experimentar com vocês aqui. Eu comprei o corretivo da Olly que lançou. Eu não sei se é bom, espero que seja. Porque eu uso o protetor com cor. E aí agora eles lançaram o corretivo. E o corretivo que eu uso, que eu quase não uso, mas... Ah, eu nem preciso usar esse aqui não, gente. Tô usando um novo, mas eu ainda tenho um. Porque o meu não acabou. O outro que eu tenho da MAC, ele acabou. Na verdade, não é nem que ele acabou. Ele... a esponjinha, a pontinha, saiu. Só que também tem 4 anos aquele corretivo, então eu acho que já deve ter vencido, né? Então eu não sou muito de usar maquiagem, base, assim, é mais, sei lá, vai ter um casamento, aí eu vou usar uma base. Mas na daily basis, eu não vou usar base, eu prefiro esse corretivo com cor, que eu acho ele muito bom. Inclusive, eu comprei uma esponjinha, porque eu gosto de passar com esponjinha. O dedo não é a minha escolha preferida. E eu não gosto de como fica na minha pele o acabamento em pincel. Mas eu acho que ele cobre bem, sabe? Dá uma boa uniformizada assim na pele. E aí eu quero ver se o corretivo ele é bom mesmo. Tem um bom preço, sabe? Assim, então eu vou experimentar. Mas bom, então eu tava falando do livro Sem Esforço, que eu adoro. Ele basicamente ensina como fazer as coisas importantes com menos esforço. Ele é o mesmo autor daquele livro Essencialismo, que também é muito bom, que ensina a fazer as coisas certas. Só que às vezes você tem várias coisas que são certas para você fazer. E aí no Sem Esforço ele ensina a facilitar você fazer as coisas certas, entendeu? Daí, no capítulo que eu tava lendo, ele fala sobre como é louco pensar que talvez um dia a Netflix não teria existido se o cara, né, que teve a ideia da Netflix, ele não precisasse pagar $40 pra Starbucks. Eu vou olhar pra você, vou ver se vai ficar melhor. É porque aí eu não consigo me enxergar, então eu vou ficar olhando pra cá porque eu me enxergo, tá? Ele perdeu uma fita de Apollo 13, eu acho. Um filme aí, precisou pagar $40 pra Starbucks. E daí ele ficou se perguntando se não teria um jeito mais fácil de fazer esse serviço, né? De disponibilizar vídeo para as pessoas assistirem. E esse cara, ele já era engenheiro de computação. Eu não sei, Stanford, não sei se era em Stanford, algum lugar. E ele sabia que um dia ia chegar um tempo em que a internet ia ser uma coisa normal e que o fluxo de dados seria tão grande que as pessoas poderiam fazer o que a gente está fazendo aqui, entendeu? Tipo, gravar vídeo, ver vídeos e coisas e filmes de uma maneira muito mais fácil que naquela época não era. Eu não lembro se era na década, eu acho que era na década de 90 isso ainda.
E aí, o que que acontece? Ele, então, já tinha visão do que ele queria quando ele foi pensar sobre isso. Ele já tinha a visão da Netflix ser o que a Netflix é hoje, que é o maior streaming do mundo, né? Que você vê vídeos e séries e coisas on demand, né? Ou seja, na hora que você quer, que você não precisa sair de casa para ir no lugar buscar e você também paga ali um negócio fixo, não tem como você perder. E aí, só que ele poderia ter esperado anos, porque ele sabia que ele ia precisar de anos, que era uma coisa que não dependia dele, de avanços tecnológicos, para essa ideia dele poder frutificar. Então, ou ele esperava esses anos todos, ou então ele faria a menor ação viável possível, que era o quê? Ver se realmente não teriam, naquele momento, nas condições que ele tinha, emprestar DVDs, CDs de uma forma mais fácil para as pessoas. Daí ele virou o sócio dele, mas na época ainda não era sócio, né? Ele queria testar. Porque esse capítulo. Ai, gente, vamos lá, peraí, olha. Vamos ver se. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Cada pessoa precisa passar corretivo de um jeito diferente, tá? Isso aqui na minha pele é assim. Talvez no seu formato de rosto seja de outro jeito. Porque às vezes a gente vê as blogueiras, as pessoas que ensinam maquiagem, né? Falando de um jeito, só fazendo de um jeito, ensinando de um jeito, só que para cada formato de rosto é uma coisa diferente. Mas ó, olha só, acho que eu gostei, hein? E é o meu tom. Hum. Eu acho que talvez eu comprei o 2, talvez o meu fosse. Bom, não sei, tá parecendo bom, né? Deixa eu passar um gloss, não um glossinho, isso aqui é um hidratante. A gente faz uma diferença, né? Passar um negocinho. Eu gosto bem desse lip balm da Creamy. É um dos que eu mais gosto, eu passo ele antes de dormir. Eu tenho. A Olly tem um também que eu acho muito bom, hidratante labial. É o melhor que eu já usei. Eu tenho um no carro, um na bolsa, um na minha mesa de trabalho, porque eu gosto de ter em lugares diferentes. Porque, ai, sabe quando você tem que ficar levando coisa de um lugar pro outro, aí depois você tá no outro lugar e não sabe mais onde é que você deixou? Então, pra resolver esse problema, eu tenho um em cada lugar. Bom, tá bom, né? Hum. Eu preciso começar, não começar, né, mas melhorar o meu skincare, porque eu tenho ó, cicatrizes de acne e minha pele ela é mista, mas ela já foi oleosa, então eu tenho muitos filamentos sebáceos, mas eu já estou resolvendo isso. Eu vou comprar uns produtinhos que eu acredito que vão me ajudar. Mas, gente, esse protetor da Creamy com cor, ele é muito bom. É que como eu tô passando com a mão, realmente a minha pele, o acabamento que eu mais gosto é com esponja. Só que eu tenho essa aqui é da Real Techniques, mas não é a que eu mais gosto. A que eu mais gosto é da Mari Saad, que ela tinha com a Oceane, só que agora não tem mais, porque ela tem a marca dela, né, a Mascavo. E daí eu comprei, pedi na Amazon, inclusive. Qualquer dia desses eu mostro pra vocês quando chegar, porque ainda não chegou. Mas, ó, eu até que eu gostei do corretivo. Tá? Tá bom. É que eu também não tô num lugar, né, que mais favorece a maquiagem. Enfim, daí tem as pessoas voltando pra história. Ele resolveu, então, lá com o sócio dele, amigo na época, ver qual seria. Vamos primeiro validar a nossa ideia. Porque ele tinha a visão completa de como ele queria que fosse. Só que ele não sabia se era possível ainda. E o que que ele fez? Ele falou qual é o passo o primeiro passo que eu preciso dar para poder validar isso aqui era testar justamente se tinha ali uma forma de emprestar para as pessoas. E ele fez pelo correio, ele pegou um CD, enviou pro amigo, pro lugar do amigo, por correio. Aí o amigo veio encontrar ele com o CD na mão, tipo, deu certo. E aí esse teste
esse teste, esse primeiro passo validou continuar o caminho. Porque se não desse, se chegasse quebrado, sei lá, enfim, o que ia fazer. Mas por que eu tô trazendo isso? Porque eu sei que existem pessoas diferentes. E existem pessoas que, por exemplo, não foram desenhadas, feitas, projetadas por Deus, que não têm uma energia que é justamente para você saber aquilo que você quer na sua vida, o final da sua empresa. E tem gente que acha que isso é errado, né? Porque quando a gente vai falar sobre organização, produtividade, existem pessoas que falam, você precisa saber onde você quer estar daqui a 10 anos, você precisa ter aquela visão de longo prazo, como, por exemplo, o cara do Netflix, ele já sabia como ele queria a empresa. Só que nem todas as pessoas são assim. Existem pessoas que foram projetadas de uma forma diferente, que a vida vai acontecendo e é nesse acontecer que ela vai descobrindo, se descobrindo e descobrindo o que ela quer. E às vezes ela também foi feita para mudar de desejos ou de negócios, ou enfim, não é aquela coisa que é a mesma coisa sempre, sabe? Então, basicamente, eu não quero que você sinta que tem algo de errado com você, às vezes por você não ter essa clareza daqui a 10 anos, ou de um negócio, ou de uma empresa, ou de onde você quer estar. Porque às vezes o que vai fazer sentido para você é o que você quer fazer daqui a um mês, ou daqui a um ano, no máximo 2 anos, é o que funciona para você. E não tem nada de errado com isso. E é tão importante porque eu sei que isso é algo que traz muita dor para as pessoas que não são assim, né? Que não são assim de saber, de ter essa clareza. E às vezes elas nunca vão ter, porque não é como elas foram feitas para funcionar. Então, pessoas são diferentes, têm funcionamentos diferentes, né? Formas de existir, de operar, de viver. Enfim. Então, você está liberada pela sua própria dinâmica de funcionamento energético, de ser como você é e de funcionar do jeito que funciona melhor. Agora, a gente tem um outro ponto que tem a ver com isso. É o seguinte: às vezes a gente tem dificuldade de começar alguma coisa, um projeto, qualquer coisa, uma mudança de hábito, simplesmente porque a gente não parou para pensar qual é a primeira coisa de fato que a gente precisa fazer. Que tem a ver com o vídeo de ontem, que eu falei que a gente fica antecipando tantos problemas ou tantas intercorrências e adversidades que podem surgir no meio do caminho, que a gente nem começa, porque a gente não sabe como lidar. Então, eu vou te dar um exemplo. Quando eu fazia lá a energia do dia, todos os dias, por mais de um ano e meio, ou quase 2 anos, nem sei. Quando eu fui começar, eu falei assim, cara, como que eu vou conseguir falar todos os dias, ou tipo, cada semana, a cada 12 dias, de uma forma diferente sobre a lua num determinado signo? Porque o significado da lua não muda, o significado do signo também não. Então não pode ser um negócio que fique repetitivo e chato. Eu lembro que eu pensei, isso foi uma preocupação. E aí você sabe o que eu fiz? Eu falei, quer saber, eu não vou pensar sobre isso, eu simplesmente vou fazer o de hoje. Eu vou fazer o que eu preciso fazer hoje. Escrever o que eu preciso escrever de hoje, da energia de hoje ou da energia desse dia. E quando chegar a hora de escrever da energia daquele dia, aí eu vejo. E isso me fez muito bem, porque, obviamente, nenhuma energia de dia é igual, nenhuma energia é a mesma. Sempre tinha algo diferente a ser dito. E eu sempre recebi feedbacks muito legais das pessoas, da forma como eu escrevia, como eu compartilhava, como eu me expressava. E eu lembro que era muito legal, tinha vezes que eu me surpreendia, porque uma pessoa respondia um DM e a pessoa falava assim, nossa, eu adoro ler a energia do dia que você escreve. Aqui todo mundo no meu trabalho acompanha você. Eu fiquei tipo, que loucura! Como assim todo mundo no trabalho dela lê a energia do dia e conversa? Eu achei aquilo tão mind-blowing. É isso então que eu queria trazer pra você. Fica com cada... É aquela coisa que tem na Bíblia, como é que é? Tem o pão nosso de cada dia nos dai hoje, mas é não trazer o problema de amanhã pra hoje. Gente, tem uma coisa assim, alguém lembra o que que é? Agora eu não tô lembrando.
Mas é sobre você não ficar antecipando os problemas. A não ser, por exemplo, que você seja uma profissional que é paga para antecipar problemas e resolver problemas antes que eles aconteçam. Mas, se você fica antecipando o problema nesse sentido de nem chegar e começar a fazer aquilo que você quer, porque você não sabe como é que você vai fazer para resolver, aí você tá se fazendo um grande desserviço, entendeu? Porque aí você não começa. Aí agora eu vou arrumar minha sobrancelha. Gente, uma coisa que eu sempre faço é arrumar minha sobrancelha. Eu só não tô achando o pincel. Achei. Eu sou apaixonada por corrigir sobrancelha. Eu nem coloquei nada no pincel, mas eu acho que eu vou ter que pôr. Porque às vezes tem um restinho e eu não gosto que fique forte, sabe? Eu tava até pensando esses dias em fazer uma nano. Apareceu uma moça no patrocinado pra mim que faz do jeito que eu gosto, que fica bem, bem, bem natural. Porque eu tenho pavor daquelas sobrancelhas estilo taturana, sabe? E, por exemplo, no meu. Eu acredito que para todo mundo a sobrancelha é importante, porque ela é a moldura do rosto. Mas no meu rosto, principalmente, uma área que chama muita atenção é dos olhos e da boca. Então, a sobrancelha, ela orna. Então, quando a minha sobrancelha, ela tá assim do jeitinho que eu gosto, nossa, faz muita diferença. Eu me sinto, nossa, tão, tão diferente, tão mais bonita e não que hoje eu não condiciono mais assim o meu valor pela minha aparência, embora eu já tenha feito isso. Nossa, eu lembro, eu tava conversando com meu marido esses dias, da época que eu achava que nenhum garoto ia querer ficar comigo ou namorar comigo porque eu tinha cabelo cacheado. Mas eu posso contar essa história outro dia se vocês quiserem, se alguém se interessar, aí vocês me falam. Bom, passei sobrancelha. Não vou... Ah, sabe o que que eu faço? Quando eu faço alguma coisinha no olho, eu já tenho o pincel. É que eu aprendi uma vez, eu fiz uma consultoria de imagem e de automaquiagem também. Aqui já tem um pouquinho no pincel. Mas é um negocinho bem assim, ó. Umas bobeirinhas que parece que não tá saindo nada, né? Mas só faz uma diferencinha. Mas eu nem coloquei nada de pincel, não. Deixei o que tava e que era bem pouco. E agora vamos para a mágica, que é o rímel. Bom, tem mais alguma coisa que eu queria falar? Ah, tem. Algo prático para você conseguir sair deste vídeo e entender melhor sobre como você funciona. Se você é a pessoa que veio, por exemplo, que tem um senso inato de direcionamento interno, de propósito, de lugar para onde você está indo na sua vida, ou não, se você é uma pessoa meio camaleônica. Existe um centro no seu mapa energético, né, no seu mapa do desenho humano, que é o centro G, é o centro de identidade. Oi, amor! Oi! Me chamou? Ah, tá, tô indo, peraí. 2 minutos. Tá na hora de buscar o Davi e a gente não vai voltar pra casa porque a gente vai lá almoçar na Bisa hoje. Uma vez na semana a gente almoça na minha avó. E você sabe o que eu acho incrível? Que antes de eu casar, eu fazia isso, de almoçar na minha avó uma vez na semana, quando eu tinha voltado pra BH. Depois que eu fui morar sozinha, né? E é que eu morei sozinha em Vila Velha, fiquei lá 1 ano e depois eu voltei pra cá. E aí quando eu voltei, toda semana eu almoçava na minha avó. Aí quando eu comecei a namorar, continuei toda semana. Quando eu casei e depois tive filho, a gente manteve essa tradição. Mas então, no seu desenho humano tem o centro G, que é o centro de identidade, direção e propósito. Se você é uma pessoa que tem esse centro colorido, preenchido com cor, você, como eu, é como se você sempre tivesse uma bússola interna que traz uma sensação de direção, de saber ali mais o que você quer. E eu vejo muito isso na minha vida, mesmo nos momentos em que eu me sentia perdida, eu tinha uma direção e eu pedia mais, era assim, clareza para Deus me mostrar o como, mas eu sempre soube ali, de certa forma, o que eu queria fazer ou para onde eu estava indo. Por mais que eu não soubesse o como, tá? E tem as pessoas, por exemplo, meu marido, meu filho e, bom, muita gente não tem esse centro definido.
o centro G. Então, quando você não tem esse centro definido no seu mapa, significa basicamente que você veio, através das experiências da sua vida, ter mais clareza, desenvolver o seu senso de amor próprio, de direção. Significa que os ambientes que você tá, as pessoas com as quais você se relaciona, você recebe até de uma maneira amplificada a própria direção delas na vida. E você tem que ter muita clareza de quem você se relaciona. Se você tá vendo pra onde aquela pessoa tá indo, a forma como ela se porta diante da vida, se faz sentido pra você, se te inspira, se ressoa, porque às vezes você pode simplesmente começar a seguir, sabe o Maria vai com as outras que não percebe? E quando você vê, você tá num lugar que não faz sentido, com pessoas que não fazem sentido, fazendo coisas que não fazem sentido pra você. Então é muito interessante, até porque essas pessoas, se você for uma delas que tem esse centro não definido, às vezes podem sentir muita culpa de mudar, de caminho, sabe, às vezes de gosto, de tudo, porque acha que tem que ser sempre igual, sempre do mesmo jeito, as coisas da mesma forma, e não necessariamente. Então, assim, o seu mapa energético é algo tão incrível, porque traz tanta autoaceitação, tanta validação, tem o capacidade, o potencial e a capacidade de trazer tanta clareza e amorosidade pra você, pra sua vida, pros seus relacionamentos, pra tudo. Se você não conhece o seu mapa, pode gerar no meu site, eu vou deixar o link aqui na descrição. E você pode gerar de forma gratuita e se aproveita e baixa. Eu fiz de um jeitinho que você consegue ter um formulário também para você baixar, que vai trazer informações muito, muito legais sobre você. Sobre como você se move no mundo, sobre a sua personalidade. Ah, é bem incrível. A forma como você toma decisões vai estar aqui embaixo no link da bio. Então, olha só, gente. Isso aqui ficou a makezinha básicazinha do dia. Bem boa, né? Eu gosto bastante desse protetor com cor. Ah, eu acho que eu não vou ficar com o cabelo assim, não. Vou deixar do jeito que tava antes, né? Tava melhor. Mas é isso. Então, vamos recapitular. Existem as pessoas que já têm a visão de como elas querem estar daqui a 10 anos, ou da empresa, ou de projeto, da vida delas. Existem as pessoas que vão descobrindo quando vão caminhando e que mudam ao longo do caminho. Esse é um ponto. O outro ponto é, independente do que você queira fazer, você vai se perguntar qual é o primeiro passo, o passo mais óbvio que eu preciso dar para ver se eu continuo ou não nisso aqui que eu quero fazer. É lembrar do exemplo do CD, ver se é viável. Então, às vezes, pode até ser que, sei lá, que não desse certo, que quebrasse, mas talvez eles arrumassem uma forma de não quebrar. Não sei. A ideia é essa. Eu preciso ver ali que é viável. O outro ponto, não fica antecipando problemas ou deixar de fazer coisas porque você não sabe como você vai resolver os problemas que você percebe que podem surgir. Porque quando esses problemas surgirem, você já vai ser outra pessoa, porque você começou a se expor a coisas diferentes. Quando você se expõe a coisas diferentes, a fazer coisas, você vai mudando, você vai ampliando a sua capacidade, o seu repertório, aumentando o seu potencial, várias coisas. E descubra se você tem o seu centro de identidade preenchido com cor definido ou não definido, porque isso vai trazer mais clareza e direcionamento sobre a forma como você vai ser na vida, sobre como você funciona. E isso traz muita paz, pelo menos pra mim trouxe, e aí você aproveita. Independente se você souber, baixa lá seu relatório, ficou muito bom, ficou muito caro. Eu tenho certeza que vai ter coisas lá sobre você que você não sabe ainda, tá? Um beijo, até o vídeo de amanhã! Olha só, gente, 2 dias seguidos, é isso aí. O que eu vou falar amanhã? Ainda não sei, depois de amanhã não sei, mas como que é? A cada dia os seus problemas. Depois vocês me ajudam a lembrar a frase. Beijo, tenho que buscar meu filho.